Se você acha que precisa de muita força ou de milhares de pessoas ao seu lado para vencer uma guerra, pense de novo. Porque hoje você vai conhecer a história de um homem comum chamado por Deus em segredo e que com apenas 300 guerreiros derrotou um exército incontável, uma estratégia tão insana que parecia impossível. Mas foi exatamente o plano que mudou o rumo da guerra. E no final deste vídeo, você entenderá por que essa batalha foi muito mais do que física. Prepare-se, porque essa história vai mexer com sua fé, sua mente e sua forma de enxergar os desafios da vida. A história de Gideão começa em um dos momentos mais sombrios da trajetória de Israel. O povo havia sido entregue nas mãos dos midianitas por causa de sua infidelidade. Durante 7 longos anos, os israelitas foram oprimidos, saqueados, humilhados. Os midianitas destruíam plantações, roubavam o gado e qualquer tentativa de resistência era esmagada com violência. Israel se tornou um povo acuado, vivendo em cavernas e tocas nas montanhas, escondendo o pouco que tinham. Nesse cenário de medo e escuridão, Deus decide agir, mas não da forma que ninguém esperava. Gideão não era guerreiro. Era um jovem comum da tribo de Manassés, e quando foi encontrado pelo anjo do Senhor, estava malhando trigo escondido num lagar. Lugar onde se pisa uvas, não se prepara grãos. Isso mostra o quanto o medo já havia deformado a rotina do povo. Mas a voz divina que aparece a Gideão é clara: o Senhor é contigo, homem valente. A ironia é evidente. Gideão se vê como o menor de sua casa, a casa mais insignificante da sua tribo. E mesmo assim, é chamado para ser o libertador de uma nação. A dúvida toma conta dele. Gideão questiona: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Uma pergunta que ecoa até hoje nos corações de quem sofre. Mas Deus não dá uma explicação teológica. Ele apenas reafirma: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E assim começa a construção de um plano improvável. Antes da guerra, Deus prepara o espírito do guerreiro. Gideão exige sinais. Primeiro, o fogo que consome a oferta. Depois, o famoso episódio do velo de lã. Uma vez molhado, outra seco, invertendo as condições do orvalho. Deus pacientemente responde. Gideão precisava de certeza, pois o que estava prestes a acontecer exigiria uma fé inabalável. Após reunir um exército de 32 mil homens, Deus faz algo que desafia toda lógica militar. Manda Gideão dispensar os covardes, e 22 mil vão embora. Restam 10 mil. Ainda é demais. Então Deus instrui: leve os homens até o rio e observe como bebem água. Apenas os que levarem a mão à boca em vigilância serão escolhidos. Apenas 300 homens permanecem. O que Deus está fazendo aqui? Eliminando toda a chance de Israel se gloriar. A vitória não viria da força, mas da obediência e da confiança total no comando divino. Os 300 homens estavam prontos. Gideão havia compreendido que essa não seria uma guerra convencional. Não haveria espadas em punho, nem estratégias de ataque tradicionais. A batalha seria travada no campo psicológico, na fé e na obediência. E Deus, com sua sabedoria insondável, queria que o terror invadisse o coração dos inimigos antes mesmo de qualquer golpe ser desferido. Na calada da noite, Gideão recebe instruções ainda mais estranhas. Dividir os 300 em 3 grupos. Entregar a cada homem uma trombeta, um cântaro de barro e uma tocha acesa escondida dentro do cântaro. Nenhuma arma visível, nenhum escudo, nenhum reforço. Só barulho, fogo e fé. Gideão então desce secretamente até o acampamento dos midianitas e ouve, por providência divina, 2 soldados inimigos conversando. Um deles relata um sonho.
viu um pão de cevada rolando e derrubando a tenda do exército. O outro interpreta: isso é a espada de Gideão. Deus entregou todo o exército em suas mãos. Gideão volta com essa confirmação. O medo já havia se instalado no coração do inimigo. E então, à meia-noite, eles avançam. No exato momento em que os guardas mudavam os turnos, hora de confusão e menor vigilância, os 300 homens cercam o acampamento, tocam as trombetas, quebram os cântaros, revelam as tochas e gritam em uníssono: espada do Senhor e de Gideão. O pânico toma conta, o som das trombetas, o brilho repentino das tochas e o estrondo dos cântaros quebrando ecoam como um exército inteiro atacando. Os midianitas acordam em terror, atônitos, confusos, e começam a lutar entre si. Sim, o próprio exército inimigo se autodestrói em meio ao caos. A estratégia divina foi um ataque direto à mente e ao espírito dos inimigos. Eles fugiam desesperados, matando uns aos outros, e o povo de Israel, até então acovardado, se levanta em coragem. Gideão envia mensageiros às tribos vizinhas, convocando reforços para perseguir os fugitivos e completar a vitória. Mas o mais poderoso já havia sido feito sem derramamento de sangue dos israelitas. Foi a força da obediência à direção divina que fez tremer um império. Esse evento não é apenas sobre uma vitória física, é uma lição profunda sobre como Deus age com os improváveis, os inseguros, os pequenos, e como, às vezes, o maior dos exércitos pode cair diante da fé inabalável de um homem guiado por ele. Não foi sobre números, foi sobre confiança absoluta em um plano que parecia loucura aos olhos humanos. Se essa história já está mexendo com você, então não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que precisa de coragem. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque ainda tem muita revelação vindo. E comenta aí: você teria coragem de seguir esse plano insano como Gideão? Enquanto os midianitas fugiam em desespero, Gideão não descansou. Sabia que a vitória parcial poderia se transformar em nova ameaça se os líderes inimigos escapassem. Ele então inicia a perseguição. A guerra agora ganha outra fase: a caçada aos príncipes midianitas, Zeba e Zalmuna. Mesmo cansado, mesmo com os homens exaustos, Gideão segue firme. Passa pelo Jordão e chega até a cidade de Sucote, onde implora por alimento para seus guerreiros. Mas, para sua surpresa, os líderes da cidade recusam ajuda. Eles não acreditam que Gideão realmente capturaria os reis midianitas. A resposta de Gideão é firme, direta, carregada de convicção. Ele promete voltar e disciplinar aqueles que negaram apoio em um momento decisivo, e segue adiante. Isso revela uma face que poucos conhecem de Gideão. Ele não é apenas o homem tímido do início da jornada, mas alguém agora revestido de autoridade e propósito, um guerreiro moldado por Deus, mas também consciente das responsabilidades humanas diante da luta. Pouco depois, encontra outra cidade, Penuel, e recebe a mesma rejeição. Mesmo assim, continua. Finalmente, alcança os exércitos fugitivos e, com sua pequena tropa, enfrenta os sobreviventes. Os líderes midianitas são capturados. Gideão volta para Sucote e cumpre sua palavra, punindo os anciãos que zombaram da missão. Vai até Penuel e destrói a torre da cidade como advertência. Não por vingança, mas para ensinar que quando o povo de Deus luta por algo sagrado, a neutralidade é uma forma de traição. E aqui entra uma virada surpreendente. Após a guerra, os israelitas vêm até Gideão com uma proposta: reina sobre nós, tu, teu filho e o filho de teu filho. Eles querem transformá-lo em rei. Afinal, ele os libertou, liderou com sabedoria e coragem e provou ser um instrumento divino. Mas Gideão, fiel à sua essência, recusa. Ele diz: não reinarei sobre vós, nem tampouco meu filho. O Senhor é quem reinará sobre vós.
uma das frases mais impactantes das Escrituras, pois revela que Gideão entendeu que sua vitória não era fruto de habilidade militar, mas da mão do Altíssimo. Ainda assim, ele comete um erro que muitos consideram sua queda espiritual. Pede aos israelitas o ouro dos despojos de guerra. Com esse ouro, faz um éfode, uma peça sacerdotal que coloca em sua cidade natal. Mas com o tempo, esse objeto sagrado se torna motivo de idolatria. O povo começa a prestar culto ao éfode em vez de adorar a Deus. E Gideão, que começou sua jornada destruindo ídolos, agora, mesmo sem intenção maligna, se vê envolvido na criação de outro. Esse é um dos pontos mais profundos da história, como até os grandes heróis da fé podem errar quando deixam que as vitórias alimentem o ego. Gideão não quis ser rei, mas aceitou as honras de um. Não pediu um trono, mas criou algo que se tornou símbolo de desvio espiritual. E assim, o povo de Israel mais uma vez se perde no ciclo que assombra toda a sua história: vitória, conforto, idolatria e queda. A vida de Gideão mostra que o mesmo homem que ouve a voz de Deus, que enfrenta o impossível, que inspira gerações com coragem e fé, também pode falhar. E é exatamente isso que torna sua história tão humana, tão real. Porque todos nós, em algum momento, somos Gideão, cheios de medo, depois cheios de fé, depois, às vezes, cegos por nossas próprias conquistas. Mesmo após tantas vitórias e reviravoltas, a história de Gideão ainda guarda ecos inquietantes. Depois de capturar e executar os reis midianitas Zeba e Zalmuna e de purificar Israel da ameaça externa, esperava-se que o povo permanecesse fiel a Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Com a ausência de uma liderança espiritual firme, o povo logo recaiu. O texto bíblico é direto. Não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Isso não é apenas um registro histórico, mas uma denúncia espiritual. Gideão ainda estava vivo, mas a nação já esquecia o Deus que os libertara. A casa de Gideão se tornou próspera, cheia de filhos, 70 ao todo, e ele tomou muitas mulheres. Também teve um filho com uma concubina, a quem deu o nome de Abimeleque, que significa literalmente "meu pai é rei". Um nome que parece contradizer diretamente a recusa de Gideão em aceitar a coroa. Isso levanta questões profundas. Teria Gideão, ainda que inconscientemente, se deixado levar por uma sede de poder camuflada? Ou teria tentado preservar sua linhagem como forma de garantir segurança? Não sabemos com certeza, mas o nome de Abimeleque ecoa como um prenúncio sombrio do que viria depois. Logo após a morte de Gideão, o povo de Israel mergulha de vez na idolatria. Passam a servir aos Baalins, especialmente Baal-Berite, e erguem altares pagãos. Esquecem de Gideão e da aliança com Deus. Isso mostra que a liderança espiritual precisa ser mais do que ações externas ou gestos heróicos. Precisa ser acompanhada de discipulado, de ensino, de um compromisso contínuo com a presença divina. Gideão venceu batalhas, mas não estabeleceu raízes espirituais duradouras, e isso cobra um preço alto. A tragédia que se segue é digna de uma narrativa sombria. Abimeleque, o filho de Gideão com a concubina de Siquém, move-se pelas sombras. Ele não herda a nobreza de espírito do pai. Pelo contrário, seu coração é corrompido pela ambição. Em uma ação brutal e impiedosa, manda matar todos os seus meio-irmãos, os 70 filhos legítimos de Gideão, sobre uma mesma pedra. Uma execução ritualística, quase sacrificial, como se quisesse apagar qualquer vestígio da linhagem do pai. E assim, o filho do libertador se transforma em assassino dos libertos. Abimeleque então se proclama rei em Siquém, com o apoio dos líderes locais. Um rei feito pelo sangue, não pela unção. Um usurpador, não um servo.
Sua ascensão marca um dos períodos mais escuros do livro de Juízes. É o reflexo direto de uma geração que se afastou da aliança. A história, que começou com a fé tímida de Gideão, agora mergulha na violência de seu herdeiro ilegítimo. E tudo isso nos obriga a refletir. Quantas vezes vitórias mal consolidadas geram descendentes espirituais que se tornam a própria ruína da promessa? A narrativa de Gideão, portanto, não termina em glória, termina em alerta. Termina como advertência de que até mesmo os maiores feitos podem ser destruídos por omissões sutis. Ele foi um instrumento poderoso de Deus, mas não preparou um povo para viver sem sua presença. Não criou uma cultura de dependência espiritual. E assim, ao morrer, levou com ele o fogo da fidelidade, deixando apenas cinzas de idolatria, ambição e traição. Gideão nos lembra que a verdadeira vitória não é apenas vencer batalhas externas, mas garantir que o coração do povo permaneça ancorado na presença de Deus. Que após o som das trombetas e a queda dos inimigos, reste mais do que silêncio e sangue, que reste memória, aliança e fé contínua. O eco final da história de Gideão reverbera não apenas nos salmos antigos ou nas páginas de Juízes, mas nas entranhas do coração humano. O que começou com um jovem inseguro e temeroso, escondido de seus inimigos enquanto malhava trigo no lagar, transformou-se numa saga de fé radical, conflitos internos, guerra espiritual e consequências intergeracionais. A trajetória de Gideão não é linear. Ela é como uma espiral. Sobe aos céus com a confiança em Deus, mas depois desce perigosamente ao orgulho sutil e ao abandono da aliança. É aqui que a narrativa bíblica deixa de ser apenas histórica e se torna existencial. A figura de Gideão é, em muitos sentidos, um espelho do que somos diante do chamado divino. Quem de nós nunca se sentiu pequeno demais para um grande propósito? Quem nunca questionou: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Juízes 6:13. Mas Gideão respondeu: mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo pedindo sinais, ele foi, obedeceu. E por meio da sua obediência, uma nação inteira experimentou libertação. Isso nos mostra que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Porém, essa capacitação não é apenas para a batalha, é também para a permanência. E foi justamente aí que Gideão falhou. O final da história nos coloca diante de um silêncio desconfortável. Depois da morte de Gideão, Israel recai. E essa recaída é um reflexo de algo que não foi curado na alma coletiva do povo. Gideão combateu os inimigos exteriores, mas talvez não tenha enfrentado com a mesma firmeza os inimigos interiores. Aqueles que não se veem com espadas ou tochas, mas que se escondem nas intenções, nos silêncios, nas concessões feitas ao longo da vida. Quando Gideão criou o éfode de ouro, um símbolo religioso, talvez quisesse apenas uma lembrança da vitória. Mas esse objeto se tornou um laço, uma armadilha espiritual que desviou o coração do povo. Às vezes, até as boas intenções podem se tornar ídolos. E é por isso que, ao olharmos para a história de Gideão, somos confrontados com um ensinamento profundo. Não basta começar bem, é preciso terminar com fidelidade. Gideão foi valente no campo de batalha, mas foi descuidado na preservação da adoração ao Deus vivo. Ele libertou Israel dos midianitas, mas não preparou sucessores espirituais. E o preço disso foi o caos que veio com Abimeleque e a idolatria que contaminou toda a nação. No entanto, há algo que não podemos ignorar. Em Hebreus 11, o famoso hall da fé, Gideão é lembrado como um herói. Pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Hebreus 11:33. Isso nos mostra que, apesar de suas falhas, Deus não esqueceu sua fé genuína. A misericórdia divina é mais profunda que nossos tropeços. Deus não exigiu perfeição,
mas sim entrega. Gideão foi humano, frágil, contraditório, como todos nós. Mas ele confiou. E essa confiança, ainda que oscilante, foi suficiente para que Deus o usasse poderosamente. Hoje, a história de Gideão permanece como um sussurro profético aos que vivem entre guerras invisíveis. Lembra-nos de que não é pelo número, nem pela força, nem pela sabedoria humana, mas pela fé em um Deus que opera no improvável. Lembra-nos de que coragem não é ausência de medo, mas presença de obediência. E, sobretudo, ensina que vitórias espirituais precisam ser guardadas, cultivadas, protegidas ou acabarão corrompidas por aquilo que permitirmos crescer em silêncio. Então a pergunta que fica é: você está apenas lutando batalhas externas ou está garantindo que seu coração, sua casa, sua geração permaneçam fiéis ao Deus que te chamou? Porque o som das trombetas de Gideão ainda ecoa, não nas planícies de Israel, mas dentro daqueles que foram chamados a lutar, não com espada, mas com fé. Aqueles que, como Gideão, ouvem a voz de Deus no meio da escuridão e decidem confiar, mesmo quando tudo parece improvável. Se essa história falou com você, se ela trouxe clareza sobre as suas próprias lutas espirituais, não guarde só para si. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo histórias que despertam fé e revelam os mistérios da Bíblia como você nunca viu. Que a sua fé seja como a de Gideão, imperfeita, mas disposta. E que você nunca se esqueça: Deus ainda usa aqueles que o mundo considera pequenos para realizar os maiores feitos.